Tenho este tema à minha frente. O tema remete à reflexão sobre o ativismo judicial, excessiva formalidade no acesso aos tribunais pelos cidadãos e responsabilização pela morosidade processual. Muitas palavras, Vou estruturar a minha intervenção em duas partes. Uma primeira parte em que vou me socorrer aqui do texto para contextualizar um pouco, tentar falar essas coisas de forma simples. A discussão em torno do tema sobre o ativismo judicial e tutela jurisdicional efetiva dos direitos leva à reflexão sobre as questões da excessiva formalidade no acesso aos tribunais pelos cidadãos, sob a responsabilização pela morosidade processual, como forma de ultrapassar esta barreira no acesso à justiça. E também uma reflexão sobre a qualidade e justeza das decisões judiciais. A qualidade e a justeza. A tutela jurisdicional efetiva dos cidadãos, dos direitos dos cidadãos, é um princípio corolário ao princípio constitucional do acesso à justiça e ao direito, particularmente com vista à realização da justiça em tempo útil. Justiça em tempo útil. Como sabemos, justiça demorada é também justiça que nos é negada. A ideia fundamental é não coartar o exercício do direito de recurso aos tribunais pelos cidadãos e facilitar o acesso à justiça. Atualmente, nos tempos de agora, falar da tutela jurisdicional efetiva dos cidadãos implica também falar do ativismo judicial, da retórica da proteção dos direitos humanos e da necessidade da reforma do judiciário. Frequentemente, a lei ganha vida pela astúcia, pela profundidade e clareza com que um determinado magistrado interpreta ou exige a aplicação da lei num determinado caso. Particularmente nos casos complexos de violação de direitos humanos e da má gestão do bem público, que tem implicações na possibilidade ou não de realização dos direitos e das condições de vida e da dignidade humana. Pela prática do ativismo judicial, os juízes influenciam a direção da lei e oferecem elementos cruciais para uma reforma do judiciário. Reforma essa baseada em direitos humanos. Mas isso acontece quando a interpretação e aplicação da lei vai para além das meras palavras dos textos das normas em questão. Quando a interpretação toca na questão da justiça que se procura pelos meios justos. A justiça pelos meios justos. A esse nível, o juiz que pauta pelo ativismo judicial percebe com serenidade os assuntos que são submetidos à sua apreciação e faz o devido enquadramento dos factos à lei aplicável, interpretando o sentido e alcance da lei com o único intuito de obter e fazer justiça. Em bom rigor, quando o ativismo judicial é exercido, o magistrado não aceita aplicar leis injustas, com o argumento falacioso de que a lei, apesar de dura, ela tem que ser aplicada. Igualmente, pelo ativismo judicial e compreensão da tutela jurisdicional efetiva dos direitos, o magistrado não se furta ao julgamento do mérito da causa, com base
em formalismos processuais levianos, obscuros e pela cedência de interferência política ou de outra natureza, na independência enquanto juiz e tribunal. Esse tipo de magistrados a que me referi há pouco tempo são difíceis ou raramente se encontram hoje no judiciário moçambicano. Embora existam, é preciso reconhecer que, do ponto de vista prático, pelo contexto político agressivo, violento e intolerante que se vive hoje em Moçambique, mais do que conhecer a lei, os magistrados são obrigados a se revestirem de coragem para pautarem por uma conduta de ativismo judicial, sobretudo nos casos complexos, os chamados casos quentes e mediáticos, que, na sua maior parte, roçam os que estão no poder ou o poder. O que estamos a dizer é que o juiz, para além de conhecer a lei e de saber como se aplica a lei, ele deve revestir-se de coragem para, sobretudo nos casos quentes. Casos quentes são sempre aqueles que têm uma mão ali de alguém no poder. Deve ter a coragem de pautar pela lei, buscar e fazer justiça. Particularmente na jurisdição administrativa e criminal, em que se revela a tendência dos magistrados em se comportarem como verdadeiros advogados do governo ou das elites ligadas ao poder. O famigerado caso das dívidas ocultas, que empurraram este país e milhões de moçambicanas e moçambicanos para a pobreza, é prova inequívoca dessa tendência que faz até duvidar da independência do judiciário em Moçambique. Alguma jurisprudência atesta o fato de que a interpretação da lei ou da Constituição por um tribunal pode desencadear um curso dramático de acontecimentos, com implicações de longo alcance e eficácia da lei, na materialização do acesso à justiça e na dinâmica do conhecimento dos direitos pelos cidadãos. O que estamos a dizer é que, quando bem aplicada a lei, quando as sentenças bem feitas, não se trata apenas de fazer justiça, mas trata-se sim de utilizar esse momento para um conhecimento mais profundo por parte dos cidadãos, daquilo que são os seus direitos e as suas liberdades. Estamos a falar dos tribunais exercerem o seu papel de educação, tribunais como pilares de integridade. Mas tal depende de algum atrevimento dos magistrados em cumprir com rigor a função de ser justo, independente e credível. Veja-se a título de exemplo decisões judiciais que se enquadram no ativismo judicial e tutela jurisdicional afeta aos direitos num contexto político hostil. Alguns exemplos. No tempo glorioso do guebusismo, houve uma sentença. A sentença do caso Carlos Nuno Castelo Branco, proferida pela 4ª secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal de Campo Fumo, relativa ao crime de difamação, calúnia e injúria contra o então Presidente da República, Armando Guebuza,
em que o juiz da causa, um jovem, João Guilherme, julgou e decidiu com independência e sem cedência à evidente pressão que se fez sobre o jovem alto. Ficamos todos revigorados e o sentido patriótico subiu ao ver aquele jovem juiz resistir à pressão política direita e a todo o contexto do guebusismo da altura, tomar uma decisão justa de declarar nulas e infundadas as acusações contra o professor Nuno Castelo Branco de difamação, porque fez um post no Facebook. Nos lembremos também do caso do direito à informação, no caso pró-Savana, em que o acórdão relativo ao processo o Tribunal Administrativo da cidade de Maputo condenou o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, também no tempo auge do guebusismo, a disponibilizar ao público em geral a informação de interesse público relativa à organização, funcionamento e decisões passíveis de interferir na esfera dos direitos e liberdades dos cidadãos, particularmente os relativos à terra, à segurança alimentar, nutricional das comunidades abrangidas pelo famigerado programa pró-Savana, que felizmente morreu. Mas a decisão esta naquele tempo auge, de condenar o Ministério da Agricultura, do então poderoso ministro na altura, que eram os pilares do guebusismo, o Tribunal Administrativo disse não, disponibiliza toda a informação, porque há possibilidade de essa informação salvaguardar importantes direitos fundamentais das comunidades afetadas pelo programa. Os magistrados devem evitar... Estou feliz que a doutora Romana já voltou. Porque estas coisas aqui, quando nós falamos para o público, mas é sobretudo para camelarmos. Eu sou de casa, falamos xangana, nós lá. Então, quando as crianças têm um problema de ouvido, você deita assim, camelar o medicamento lá, né? Para ouvir. Então, o juiz, vou traduzir, aquele medicamento que damos às crianças, o juiz, cada um, temos que pegar um assim, deitar, camelarmos lá, para ouvir. E não estão aqui, mas vão acompanhar, porque isto aqui é online. Vamos fazer cortes para enviar a WhatsApp cada um deles, para eles camelar assim também. Então, estou feliz que está aqui presente. Não. Os magistrados devem evitar criar situações ou pôr em prática manobras dilatórias que alimentam ou dão espaço para a morosidade processual, em especial nos casos relativos aos direitos humanos ou o estado das pessoas. São notórios os casos em que tribunais aplicam artimanhas excessivamente formalistas para não julgar o mérito da causa e assim matar o processo à nascença por questões meramente formais que podem ser sanadas para a efetivação de uma coisa fundamental, a justiça. Quando as pessoas vão a um tribunal, querem ter justiça. Justiça. As pessoas apanham chapa 100, às vezes não têm dinheiro para apanhar chapa, são insultados no chapa, não sabem onde é o tribunal, dão muitas voltas, acabam localizando o tribunal. O juiz, que tem ajudas de custo, de sorriso, de segurança, disto, até para subir escadas e elevador, às vezes, chega ali e diz que não pode porque não cumpriu esta ou aquela formalidade. Há uma pessoa que vem, não come há dias por procurar o tribunal.
É disto que nós estamos a falar. E é isto aqui que nós queremos camelar a cada um dos juízes. Porque isto vai para além da formação que recebem no Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Então pedimos um pouco de paciência para vos camelar. São situações claras de violação da tutela jurisdicional efetiva dos direitos e interesses dos cidadãos e, consequentemente, da negação do acesso à justiça. Denegação do acesso à justiça. Muitas das vezes vemos comunidades fazer justiça com as próprias mãos. Dissemos que esses aqui são vândalos. Estão muitas das vezes a responder a este tipo de situações. Os magistrados podem e deviam praticar sempre o ativismo judicial, no sentido de negar a aplicação de determinadas normas de duvidosa constitucionalidade, com o fundamento de que os tribunais não podem aplicar leis ou princípios contrários à Constituição, devendo, com efeito, submeter o caso ao Conselho Constitucional, para que o mesmo aprecie tal inconstitucionalidade, conforme determina o artigo 2.3 da Constituição da República de Moçambique. Infelizmente, ainda prevalece muita discriminação contra os cidadãos vulneráveis, em que o tribunal tem a mão dura contra estes, sendo fracos e protecionistas relativamente às elites de várias índole, com destaque para a elite política no poder, que abusam do seu poder, desviam fundos públicos, praticam a grande corrupção, violam direitos humanos e dilapidam o Estado. E aqui o sentido é duplo. Não somente há o abuso quando vão aos tribunais e influenciam a decisão de um determinado juiz, mas é também quando utilizam o poder público para benefício próprio, retiram o usufruto pelos cidadãos daquilo que é bem comum, é bem coletivo. Só o fato de um determinado chefe ficar no gabinete durante uma semana a arquitetar como praticar a corrupção já está a retirar o empenho que devia empreender para a realização do direito da cidadania. A pena não deve ser somente contra aquilo que praticou, porque o processo de construir esse esquema começou há muito mais tempo e roubou da coletividade o tempo que lhe é pago para pensar soluções para a coletividade. E quando o juiz favorece a este indivíduo, está a triplicar o sofrimento das pessoas. É disto que nós aqui estamos a falar. Os relatórios, neste aspecto, os relatórios de auditoria do Tribunal Administrativo sobre a gestão dos fundos públicos, incluindo o relatório sobre a Conta Geral do Estado, são reveladores dessas condutas. Mas sem a devida responsabilização, o que alimenta a impunidade e frustra a realização da justiça que os cidadãos almejam. 2 exemplos pequenos, recentes, do mês passado. O Tribunal Administrativo, naqueles casos que decide ser sério, foi fazer auditoria a uma instituição chamada Sustenta, deste governo agora, do presidente News, lá do ministro Celso Correia. Detectou várias irregularidades. Uma delas é que os gestores desse fundo não pagaram imposto. Sabe o que é imposto? O IRPS, aquilo que é descontado a todo indivíduo que recebe rendimentos. Sabe o que é isso? Esse é um tribunal, o administrativo. Mostrou a lista das pessoas que durante anos receberam honorários e não pagaram o IRPS. Isso, meus amigos, é cadeia na hora.
encalavoça na hora, encalavoça, e ela, na hora. Isso é cadeia na hora. Não pagou imposto que é devido ao Estado, é cadeia na hora. Mas essas pessoas estão a buzinar para nós afastarmos toda hora na rua. Estão a buzinar. Olha, encontrar aqui a buzinar. Sai, para passarem. Não pagaram imposto ao Estado. Isso é, em qualquer parte do mundo é cadeia na hora isso. Não há conversa. Mas aqui, pessoas que não pagam imposto, atenção, uma coisa é receber dinheiro de um privado, a outra é receber dinheiro do próprio Estado. E esse mesmo Estado que põe pessoas na cadeia por não pagar imposto, não estão ali a circular. E são essas pessoas que você vai encontrar na rua, mas afasta, quero passar. E você vai afastar, vão passar. Temos procuradores neste país, temos todo um sistema. E o doutor que me antecedeu aqui falava da ideia de uma classe. Que classe é essa que não se agride quando há pessoas que não pagam imposto? Que classe é essa dos magistrados que não se indigna quando há pessoas que não pagam imposto? Mas também, nas sentenças está dito lá, que o dinheiro que é para beneficiar com transparência a todos, beneficiou a um grupo determinado, retirando aos outros a possibilidade de também terem acesso. A Constituição fala que somos todos iguais. Por que uns são mais iguais que os outros? E eu? Vale lembrar que no CDD interpusemos uma ação de litigância de interesse público no Tribunal Administrativo contra a instalação e fixação de portagens na Praça da Costa do Sol, de Zintava, de Cumbeza, Matolagar, na Estrada Circular, na cidade de Maputo. Aqui, nós litigávamos no interesse público e em defesa da legalidade, da justiça social e das liberdades fundamentais, mormente a liberdade de circulação e de escolha, que se mostram violados pela instalação dessas portagens, que são, quanto a nós, ilegais. Mas, estranhamente, nestes processos, o Tribunal Administrativo não conseguiu implementar o ativismo judicial no sentido de julgar o fundo da causa de forma conscienciosa e justa. Pelo contrário, pôs em prática atos de discriminação contra o povo em proteção do governo do dia. Na verdade, de forma ardilosa e de excessiva prática de formalismos processuais obscuros, o Tribunal Administrativo furtou-se ao julgamento do fundo da causa, em prejuízo do direito de acesso à justiça social e ao direito. O Tribunal Administrativo perdeu uma oportunidade de consciencializar a sociedade sobre os direitos dos cidadãos, de influenciar a reforma legal para a proteção da justiça social e, acima de tudo, a realização da justiça com os devidos fundamentos, e repito aqui, e sublinho de forma audível, com os devidos fundamentos, em tempo razoável, e demonstrar, num caso emblemático como foi aquele, como o das portagens, a independência do judiciário perante o executivo. A qualidade das decisões judiciais relativamente aos processos contra as portagens que nós iniciamos são problemáticas no que respeita ao acesso à justiça e ao direito. Os outros processos no mesmo contexto ainda estão em curso. E ainda estão em curso. Colocamos processos contra a portagem que foi inaugurada ontem. Há mais de 3 meses que intentamos uma ação no mesmo Tribunal Administrativo contra a portagem que se inaugurou ontem, a portagem que sai de Macia até Belém. Fizemos uma ação contra a portagem que sai de Macia até Chocwe.
há 3 meses, no Tribunal Administrativo. Escondeu a cabeça, ficou assim, nem mugiu, nem entugiu. E ontem o governo foi inaugurar a reportagem. Mas há uma ação em curso no Tribunal Administrativo. É a morosidade, os processos. Ainda está a subir as escadas, o processo. Depois o elevador não funcionou. Fica lá 5 dias até repararem o coisa, né? Nisso, as pessoas agora têm que pagar a portagem. As pessoas que não têm dinheiro para pagar a portagem, um professor, como aqui no caso Catembe, um professor primário que vive lá, trabalha cá, tem que deixar o seu carro do baizinho lá do outro lado e apanhar TPM e vir para este lado, descer, andar a pé para a escola, molhar, se há chuva, houve ventania, os livros do professor estão a espalhar-se, mas ele tem um dubaizinho, porque não tem dinheiro para pagar a portagem. Mas há um processo em curso, só que por causa da morosidade, a coisa vai andando. Os casos de litigância pública contra as portagens são evidências do deficiente, se não falta de ativismo judicial e negação de justiça para o nosso povo. Para o nosso povo. Regra geral, a qualidade das sentenças dos tribunais é muito baixa. A qualidade da sentença é muito baixa. Basta ver a qualidade das próprias leis que se fazem aqui. Antigamente, você pegava uma lei, tinha um preâmbulo de 2 páginas. Preâmbulo que explica a filosofia da lei. Hoje, o preâmbulo são 3 linhas. Diz, havendo necessidade. Qual necessidade? A lei é feita. A qualidade das próprias leis. Já não há preocupação com fundamento. Havendo necessidade. Escreveu ali, foi, ali, o deputado também. Vai lá, isso aí foi. É lei isso aí. É lei isso aí. É lei isso aí. E o juiz, de acordo com a lei, porque é de lei. Essa mesma lei estamos a dizer. Essa lei é assim, assim. Fica ali amarrado a uma lei que é a própria lei. É uma lei assim, assim. Não tem fundamento. Ele não tem fundamento. Entretanto, o meritíssimo está ali, porque é de lei. Negar justiça, porque é de lei. Qual lei, irmão? Essa aí. Por isso a qualidade das sentenças é o que é, baixíssima. Com fundamentação precária, o que denota também denegação de acesso à justiça e, sobretudo, do conhecimento do direito pelos cidadãos. Antigamente, você pegava uma sentença, íamos checar na biblioteca, ias ler durante 2 dias uma sentença. Você está a aprender com a sentença, está a aprender. Hoje, pega a sentença do meritíssimo. Ajeitou ali, amarrou aqui, etc. Está ali. A qualidade da justiça, a qualidade da sentença. Nós estamos a dizer se concordamos ou não com o sentido da decisão. Vamos dizer, é a qualidade, a produção do juiz, a caneta do juiz. Porque tem que me convencer. Se pegamos as sentenças aqui assim, é por isso que nós estamos a dizer, nos deixem publicar as sentenças, não aceitam para publicarmos as sentenças.
Dizem, não, porque é de lei. Não, é para esconder que a qualidade das sentenças é baixíssima. É um conflito aquele. Não querem que o povo veja o quão quase nua está a nossa justiça, em termos de qualidade das sentenças. Queremos publicar as sentenças. Venerando juiz, presidente do Tribunal Supremo, queremos publicar as sentenças. Para o povo ver. Sabemos que há o Conselho Superior de Magistratura que avalia os juízes, mas nós queremos ler as sentenças para ver. Aí vamos ter a compreensão real da qualidade da justiça. Uma sentença devidamente fundamentada, exaustiva e de linguagem simples e correta, revela algum ativismo judicial. Não estamos a dizer que o juiz tem que sair à rua a ser ativista como nós. Não. Sentado ali, no seu gabinete, cadeira de marfim, cadeira, aquelas coisas todas, não tem problema, fica aí. Uma sentença bem feita, fundamentada, uma linguagem simples e correta, já é ativismo judicial, isso aí só. No sentido de que vai ensinar o direito aos cidadãos. Vai ensinar o direito aos cidadãos e demonstrar que os tribunais decidem com isenção e focados em explicar nos termos da lei e da ética a justeza das suas decisões. Uma decisão de um juiz muda a vida de pessoas. Vão tirar coisas de você. Ou vão tirar de outra pessoa. Não pode ser uma decisão assim. Afinal, só tem uma página aqui que o meritíssimo produziu. É isso aí mesmo. Mas como dissemos, começa também da própria lei. Só haver necessidade. Qual necessidade? Qual? Qual? Um caso que nos chocou bastante. A minha Unhampossa e a muitos outros. É o caso do cidadão ativista Anastácio Matavele, que foi barbaramente assassinado em outubro de 2019, a 10 dias das eleições, na cidade de Xai-Xai, na província de Gaza. Foi crivado com 10 balas. Por sorte, os que fizeram isso, 1,5 km depois, capotaram com o carro. Aí fomos Fiji. Aí pegamos. Cala a voz. Chega a hora do julgamento. Chega a hora do julgamento. Dica. A qualidade do julgamento em primeiro lugar. Qualidade do julgamento. A qualidade do julgamento. Desde a nossa luta para que, como apanhamos as pessoas. Estão aqui. Ele diz que foi este que disparou. Está bem, está bem. Mas estes aqui são soldados simples, estes aqui. Se calhar nem conheciam a vítima. Alguém conhecia, deu a fotografia, deu ordem. Então, através do tribunal, temos que chegar a esse mandante. Aí o tribunal... Chega. Não, facilita o processo. O tribunal, o juiz, o julgamento iniciou, terminou. A juíza e uma mulher. Nós lutamos para a promoção e afirmação da mulher. Mas naquele caso, foi uma juíza que negou justiça. Julgou-se aqueles coitados, se deu aquelas penas àqueles coitados.
Mas lá fora estão a dizer, não, mas quem deu ordem aqui é aquele grande chefe que está ali assim. Mas a juíza, as pessoas estão lá fora com cartaz a falar que não, quem deu ordem é aquele. Ela, como era tempo de Covid, a Covid mandava que tem que colocar máscara aqui, mas ela até colocava na cara, para não ler o que está escrito nos cartazes, de, é aquele ali que deu essa ordem. Quer dizer, a juíza, não, está a falhar, a máscara não é para tapar os olhos, é para tapar o nariz e a boca. Mas ela punha ali assim. Tá? Durante os 20 dias de julgamento, entrava e saía de carne tapada, cara tapada, só para não ler a ideia de que não, é aquele chefe ali que deu essa ordem. Até hoje, esse grande chefe dá ordens a outras pessoas, que ele vai dar ordem outro dia para se matar a um outro moçambicano. Num país que libertamos ontem, já há moçambicano que manda matar outro moçambicano pela posição de chefia, que outros moçambicanos derramaram seu sangue para libertarmos. E as juízas que nós formamos negam para termos acesso a julgar esses. Estão a ver esta coisa? Eu sei que o venerando presidente do Tribunal Supremo está a acompanhar. Estamos preocupados com esse assunto. E não terminou aí. Depois que passamos por tudo isso, quisemos submeter um recurso. Escrevemos o documento por recurso, damos toda a informação. Aí o cartório fez contas para nós. Disse, para o processo dar mais um passo, tem que pagar Y. Nós podemos publicar essa decisão para ver quanto é que estava a ser cobrado para podermos avançar com o recurso. E não tínhamos o dinheiro. Tempo de Covid, tempo difícil. Aí desistimos. A viúva do Anastácio Matavele, até hoje, não só chora porque não tem o que comer, porque perdeu aquele que é o ganha-pão na família, mas até hoje não teve justiça. Não teve justiça, porque o tribunal na República de Moçambique, uma república construída com luta de libertação de moçambicanos, negar a outro moçambicano que siga com o processo para ter justiça. Não sabe até hoje. Se calhar o falecido lá onde está, a vítima, não está a ter aquele descanso, sabemos, vai em paz. Lutou uma guerra justa, vai em paz. Se calhar ainda não está a chegar lá, porque não teve acesso à justiça. É o que nós estamos aqui a dizer. A juíza não precisava vir para a rua ser ativista como nós. É só como nós estamos a dizer aqui. Uma decisão com isenção focada em explicar os termos da lei e da ética, a justeza daquela decisão, coisa que até hoje não conseguimos. É disto que nós estamos a falar. E aquela ideia que ouvimos aqui de que há uma classe. Que classe é essa que nega o acesso à justiça, utiliza artimanhas de formalismo, nos cria uma barreira a uma viúva? Pode negar a mim ou no Vunga, mas negar a uma viúva. Negar a uma viúva. Por isso que pensei em juntar-me com os outros para fundarmos a Associação das Viúvas deste país, para se organizarem, para irem à luta no caso como este aqui. Assim. Então, como dissemos, este caso de Matavele mostra claramente que o que precisamos é o ativismo judicial, que
não é mais do que ir para além da lei. Ir para além da lei. Além disso, a sentença revela, e como dissemos, esse esforço que foi feito pelo tribunal para dificultar o acesso à justiça. Falei neste exemplo da viúva de Matavel. Mas são quantas viúvas neste país? São quantas? São quantas? Há dias recebi viúvas de polícias que perderam a vida em funções. Teu marido era polícia, agora receba lá isso aí, até que vai lá para casa. Mas como? Ele entrou na polícia, era jovem. Mas não, sai daqui. Mesmo a concluir, porque não quero me alongar. O direito a um julgamento justo nos chamados casos quentes e nos casos dos grupos vulneráveis ainda é uma miragem no ordenamento jurídico moçambicano. As pessoas vulneráveis estão cada vez mais vulneráveis. Eu gosto muito daquela música, não sei quem é um brasileiro, fala assim, xibom, xibom, bom, bom. Conhece? Canta um pouco aí. Vai, vamos lá. Isso. Vez mais pobre. É assim como funciona a justiça em Moçambique. O de cima sobe, o de baixo desce. É assim a justiça em Moçambique. Por isso nós mobilizamos e chamamos para o ativismo judicial, para que o de baixo também possa algum dia subir no acesso à justiça. A justiça não é para os chefes, é para todos. Neste país, de todos. Muito obrigado.